Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual uma estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual uma estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, quem sabe ao certo, mas que no deserto eles vieram ver. O novo rei que nasceu, igual uma estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual uma estrela no céu. E trazem honras sem se mirar pra festejar o novo rei que vem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem honras sem se mirar pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Com todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Espera a libertação e olham todos do céu. Espera a libertação e olham todos do céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olham pro rei que nasceu, igual uma estrela no céu. Olham pro rei que nasceu, igual uma estrela no céu. E trazem ouro sem se ligar pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro sem se ligar pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação de Deus. A Jesus que se revela, vinde todos adoremos. Os santos reis magos se juntaram de terras distantes e se encontraram, e foram oferecer presentes ao Senhor, ouro, incenso e mirra. O ouro, todo o poder e toda a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O incenso, ele é o Deus Salvador, é o Deus que se fez humano, é o único sacerdote, é Deus que se revela entre nós, Deus que se manifesta entre nós. E a mirra, a sua humanidade, que a mirra na época usavam nos funebres. Os santos reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior. Melquior era o rei da Pérsia, Gaspar o rei da Índia e Baltazar o rei da Arábia. Eles se juntaram, se encontraram e seguiram o brilho da estrela e foram adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos o brilho da estrela como os santos reis magos. Sejamos sábios como os santos reis magos e adoremos o Senhor. Como comenta São Leão Magno, o Senhor deu a conhecer sua salvação ao mundo inteiro. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-os pela estrela, concedei aos vossos servos, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejamos como santos reis magos, sigamos o brilho da estrela. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino.
E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nasceu um menino, o seu nome é Príncipe da Paz, Deus Forte, como nós vimos na primeira leitura do profeta Isaías, na noite santa de Natal. E esse menino é o Deus Salvador, o Deus Forte, como está narrado na profecia de Isaías. Havia no Oriente os reis magos, os sábios do Oriente, que dizem que eles eram conhecedores de astrofísica, eles eram astrofísicos, e juntaram-se da Pérsia, da Índia e da Arábia, de 3 países. Saber que Gaspar era o rei da Pérsia, o rei da Índia, e hoje a Índia é o país mais populoso do planeta. E Gaspar era o rei da Índia. Melquior da Pérsia e Baltazar da Arábia se juntaram e seguiram o brilho da estrela. Chegando em Jerusalém, perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E os santos reis magos hoje representam todas as nações, como está na resposta do Salmo desta solenidade da manifestação do Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Hoje, Gaspar, Baltazar e Melquior, os santos reis magos, representam as nações de todo o planeta. Que todos adorem o Senhor. E chegaram, perguntaram. E as pessoas ficaram curiosas, ficaram furiosas. E chegaram até Herodes. E Herodes, que era do mal, também disse que queria ir adorá-lo. Mas não era, que Herodes era do mal. Que até depois que os santos reis magos adoraram o menino Deus, foram avisados em sonho para retornarem por outro caminho, desviando de Herodes. A lógica é desviar do mal, porque o mal nos persegue. E os santos reis magos seguiram o brilho da estrela. E chegando em Belém, onde estava o menino Deus, viram a estrela e sentiram uma grande alegria. E essa grande alegria, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é toda a alegria nossa,
toda a alegria nossa em todo o universo, em todo o mundo, de todos os seres humanos. Hoje é a grande luz, sigamos a grande luz, sigamos o brilho da estrela e adoremos a Deus Salvador. E depois, eles encontrando o menino Deus e sua mãe santíssima, eles adoraram, ajoelharam diante do menino Deus. Esse ajoelhar-se é cada ser humano de cada parte do mundo ajoelhar-se diante de Deus e adorar a Deus com toda a sabedoria, com todo o entendimento e com toda a força. E lá ofereceram os presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro, o menino Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus Salvador, todo o poder e toda a realeza. O incenso, ele é o Deus humanado, o único sacerdote, é o Verbo encarnado. E a mirra representando a sua humanidade. Também vemos a lógica da paixão, porque usavam mirra nos funebres na época. Mas a mirra representando a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, os santos reis magos ofereceram os presentes ao menino Deus, foram avisados em sonho para retornarem por outro caminho, por causa de Herodes. É saber desviar do mal. Assim também nós temos que saber desviar do mal, como os santos reis magos, que o mal na sociedade anda rondando, e temos que saber desviar do mal como os santos reis magos. Que alegria dos santos reis magos, a hora que viram a estrela em Belém, seja a nossa alegria. Que alegria dos santos reis magos no momento em que encontraram o menino Deus com Maria, sua mãe, seja a nossa alegria. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sigam o brilho da estrela como os santos reis magos e encontrem a luz, o Deus Salvador, e permaneçam para sempre em Deus Salvador. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Ó santos reis magos, sábios do Oriente, interceda junto à Santíssima Virgem Maria por todos os seres humanos,
para que todos os seres humanos sejam sábios e sigam caminho e encontrem Cristo Senhor e ofertem a vida para Cristo Senhor como vós e façam tudo o que Cristo está nos dizendo, ó meus santos reis magos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigamos o brilho da estrela, sejamos como os santos reis magos do Oriente. Que a nossa alegria seja a alegria dos santos reis magos do Oriente. Adoremos ao Deus Salvador e estejamos ofertando a nossa vida ao Deus Salvador. E estejamos rezando uns pelos outros. Nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, aí que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Oh, yeah. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus para avisar os dois reis santos que o menino Deus nasceu. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus para avisar os dois reis santos que o menino Deus nasceu. Oh, yeah.
e as